Shalom, querido, shalom. Hoje já boa noite. Para mim aqui, 18h12. Vamos dar continuidade, né? Hoje a gente vai falar sobre um outro assunto que talvez seja um pouquinho polêmico, que é acerca de religiosidade. E por que esse assunto, queridos, ele acaba se tornando um pouco polêmico? Porque as pessoas confundem muito a vida religiosa com a vida espiritual e com a espiritualidade. Vamos lá. O que geralmente a gente denomina como uma pessoa espiritual? Você está num culto, daí tem um irmão lá, e esse irmão está orando normal, com a mão levantada, mas normal. E de repente você vê um cheio do espírito, falando em línguas e barará, barará, barará. Quem que é o espiritual? Geralmente a nossa tendência é olhar e ver aquele movimento, aquele mover e falar assim, essa pessoa, ela é espiritual, olha ali. Nossa, se estiver entregando profecia ou coisa semelhante, então nem se fala. E na verdade, queridos, nós somos pessoas espirituais. Por quê? Porque o ser espiritual é ser alguém que se move pelo espírito. Então, eu não preciso de um mover, eu não preciso de um momento para ser espiritual. Eu preciso ter uma vida contínua e constante de obediência, de submissão, de entrega, de santidade, de serviço, movida pelo Espírito. E quando eu falo pelo Espírito, eu nem estou dizendo movida pelo Espírito Santo, eu estou dizendo pelo Espírito. Um Espírito vivificado, né? Que olha a palavra e fala, tá, a palavra diz isso, então a palavra é minha luz, é a luz que mostra o caminho que eu devo andar, então é nisso aqui que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu tenho que viver. Então, vamos lá, a Bíblia fala, não mentir, né? Uma situação que a gente já ministrou aqui. Então eu vou andar nessa verdade, eu vou fazer o que eu puder para me afastar da mentira. Se eu sou um mentiroso compulsivo, eu vou entrar no processo de libertação, de cura, de ver onde está a raiz do problema, de confissão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa espiritual. Então eu não me movo pela alma, eu não me movo pela carnalidade, eu me movo pela vida espiritual. Eu faço o que tem que ser feito, né? O espiritual é uma pessoa madura, experimentada na fé, não precisa de sinais. Então, ela pode estar num culto, voltando ao exemplo do culto, né? Quietinha no canto dela, fazendo a oração dela, não ter uma manifestação externa e ela ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque eu sou espiritual no mercado, eu sou espiritual andando no meu carro, na minha moto, viajando, trabalhando, estudando, porque eu sou movida pelo Espírito, ok? Mas a gente vai falar hoje acerca da religiosidade. O que é a religiosidade? Porque eu não sei, né, como é que foi a sua vida aí com Cristo, mas eu vim de uma religiosidade extrema. E eu não vou nem dizer que foi imposta pela igreja, queridos. Porque de verdade, eu paro às vezes para pensar e eu não lembro de ter esse nível de ensinamento dentro da igreja. Mas eu era movida pelos irmãos. Eu vivia entre aqueles irmãos das campanhas, não estou falando mal de campanha, tá? E eu estou falando de coisas de muitos anos atrás. Entre os irmãos da campanha, de que tinham um estilo de roupa próprio, que tinham um falar e tal, tal, tal. Eu me movia nesse meio. E como eu me movia nesse meio, assim eu era. Então, eu não deixava a unha crescer, eu não tirava a sobrancelha, eu não arrumava o meu cabelo, não cortava nem as pontas, a saia tinha que ser assim um pouquinho para baixo do joelho, porque para cima do joelho é exposição e saia longa também não podia. Eu não usava blusa sem manga nunca na vida, não usava calça, não usava nem um brinquinho pequenininho, não passava nem base na unha. Então, geralmente, a gente olha uma pessoa como eu era e a gente intitula, essa pessoa é uma religiosa. E, de fato, eu era, tá? Mas eu quero te dizer que a religiosidade não é isso.
ela pode até ter esse tipo de fruto, mas a gente pode conhecer pessoas que não têm essa postura externa e ser uma pessoa extremamente religiosa. O que se caracteriza a religiosidade? A religiosidade é a imposição de regras e de leis que não são bíblicas. Então, vamos lá. Eu conheci uma irmã nesse meio que eu vivi, e ela teve uma revelação de que não podia se usar roupa escura, porque a roupa escura era maligna, que Deus estava presente nas roupas claras. Essa foi uma situação que eu particularmente não caí. Porque eu falei assim, não, eu não concordo com isso. O diabo não criou nada. Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, em cada dia ele criou algo, em cada algo que ele criou tinha uma cor. E quando eu olho para a natureza, eu vejo flores negras. Foi Deus que criou. Então eu não concordo com isso. Mas a religiosidade, ela começa com isso. Ela começa com uma revelação. E essa revelação, ou essa direção, porque às vezes o Senhor dá uma direção específica, essa revelação ou essa direção vira uma imposição. E como nós gostamos muito de métodos, deixa eu ver se eu arrumo aqui, queridos, porque tá tão escuro, né? Mas é que daí a luminária fica pegando no meu óculos e me incomoda. Mas eu acho que melhorou, né? Não sei se melhorou ou piorou. Eu recebo uma informação, uma direção. Por exemplo, queridos, há um período atrás, o Senhor me falou muito claramente comigo que era para eu fazer 7 dias de oração, e nesses 7 dias era para eu orar 7 vezes por dia em portais, em horários específicos, e em todos os momentos era para eu orar com o talite sobre a cabeça. E eu fiz. Mas foi uma direção muito específica que o Senhor me deu, com um propósito entre o Senhor e eu. Agora, eu não posso pegar colocar isso e falar assim, olha, existe mais poder quando eu oro desse jeito, existe mais unção quando é nesse jeito que Deus responde. Eu não posso pegar uma direção e transformar ela num método e impor para a igreja. Isso se torna uma religiosidade. E por trás da religiosidade, lembra da aula de Jezabel? A religiosidade anda junto com o espírito de Jezabel. Por quê? Porque daí Jezabel vai abrir as portas para Beelzebul, que é o espírito da religiosidade, que é o falso marido. Então, ela vai destronar Cristo da igreja. Né? Eu estou falando da igreja evangélica, queridos. Vai estabelecer as suas regras paralelas às leis bíblicas, aos fundamentos cristãos bíblicos. E através disso, através desse comportamento em massa, Beelzebul é entronizado. E daí o que acontece? O religioso, ele é extremamente intransigente. Ele não... cumprir as regras é mais importante do que as pessoas. Então ele não se preocupa que cada pessoa tem um tempo, que cada pessoa tem uma história, que cada pessoa tem um nível de guerra. Não, ele mata aquele que não consegue cumprir a regra, ele mata. Ele mata com palavras, ele mata com atitudes, ele mata com aquela conversa. Queridos, eu já escutei pastores falando assim, a porta de saída é serventia da casa. Eu já escutei relatos de pastores que olharam para a igreja e falaram assim, quem manda nisso aqui sou eu, é do meu jeito. E eu não estou dizendo com isso que o pastor não tem que ter firmeza, queridos. O pastor tem que ter firmeza. Mas firmeza para quê? Para manter o rebanho no caminho da santidade. Então, sim, tem que ter correção. Sim. Ai, uma borboleta enorme passou aqui. E ela me assustou. Sim, tem que ter correção. Sim, tem que ter... vamos pegar os antigos aí, né? Tem que ter banco, né? Disciplina, tem que ter.
Mas essas coisas elas têm que ter para o pecado. E o parâmetro que eu uso para o pecado é a Bíblia. A partir do momento que eu pego as minhas leis, sobressaio com elas acima das leis de Deus, é aquele negócio, não importa o que a Bíblia está dizendo. Deus falou comigo e é assim. Não, mas a Bíblia não está dizendo assim, não, mas Deus falou comigo. Então vai ser assim. Eu estou criando uma religião. E daí, queridos, como é que... Você já estudou para saber como é que nasceram as seitas? Todas as seitas nasceram assim. Deus falou comigo, me deu uma revelação. Essa revelação é uma revelação paralela à Bíblia. E eu começo a inculcar aquilo nas pessoas como uma regra. E eu estabeleci uma religião. E dentro dessa religião vai ter a atmosfera da religiosidade. E dentro da religiosidade vai ter a atuação de Jezabel e vai ter a atuação de Beelzebul. O pai da mentira, do engano, vai estar entronizado nesse ambiente. E muitas vezes, queridos, nós estamos entronizados dentro disso. E agora, sim, eu falo isso com muito amor e temor, mas no meio disso, a equipe de intercessão é a que mais recebe ataque para viver isso. Para que se estabeleça uma igreja dentro da igreja. Né? Então, existe aquele povo, e daí o pastor às vezes tem medo de tomar uma posição, porque o povo vai sair. Eu falei um pouco acerca disso no vídeo acerca de Jezabel. E aquele povo que está, aquela igreja que está dentro da igreja, ela começa a estabelecer as suas regras. Porque Deus falou comigo, então tem que ser assim. Então, começa a estabelecer as vestes, começa a estabelecer comportamento, a forma de oração. Tem que ser assim. Isso é a religiosidade. É o endurecimento, é o enrijecimento. Porque o que o Senhor fala conosco? Que o Espírito é um sopro. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Alguns anos atrás, uma pastora me perguntou assim, como é que era isso, né, da gente estar estabelecendo as festas, vivendo isso, trazendo esse novo para a igreja. A dificuldade, eu falei, não, isso não é difícil. Existe dificuldade? Existe. Existe resistência? Existe. Existe o escarnecer? Existe. Mas o problema não é esse. A minha preocupação é, se o vento do Senhor soprar para outro lado, eu não permanecer aqui. Eu estar flexível e leve o suficiente para continuar caminhando dentro do mover de Deus. Porque hoje a gente está nesse propósito de restauração dos fundamentos bíblicos, né? dessa techuvá. Mas vai chegar uma hora que os que o Senhor estão chamando para esse tempo estão fundamentados. E daí? E daí? Se chegar esse momento e Jesus não estiver voltado ainda a nos levar, qual é o próximo passo? Como que eu continuo? Qual é a próxima direção? Essa é a minha preocupação. Porque se eu não me mover juntamente com o Espírito, eu vou pegar aquilo e vou transformar numa religião. Eu vou endurecer aquilo. Queridos, quantas igrejas nasceram debaixo de uma visão de Deus, de uma visão real, genuína. Genuína, assim, muito claro, com muita vida de Deus. E pegaram as estratégias que o Senhor deu e transformaram elas em regras. E a igreja se perdeu e aquele mover já passou tem muito tempo e as pessoas continuam batendo naquela tecla e continuam impondo que seja daquela forma, porque não existe uma outra maneira, queridos, isso virou uma religião. Eu não estou falando dos fundamentos, eu não estou falando de que a minha igreja tem regras, eu não estou dizendo disso, queridos. Toda igreja vai ter a sua identidade ministerial, e isso é normal. Por exemplo, aqui em Ariquemes nós somos em 3 igrejas que estão debaixo da cobertura, né, da paternidade da PEDER. A minha techuvá, né, a igreja onde eu congrego e lidero, ela é muito voltada nessa questão das festas, dos propósitos, ela é muito voltada para o ensino. Né? A igreja já, de um outro apóstolo,
ela é bastante voltada para o evangelismo, ela é bastante voltada para o resgate de vidas, eles trabalham com assistência social, com moradores de rua, um trabalho bem, bem legal. E a outra igreja também é voltada no ensino. Então, nós temos identidade, mas ensino de uma forma diferente. Né? A apóstola Magda tem bastante ensino acerca de família, na igreja tem ensino para casais e tal, tal, tal. O meu é fundamentos na questão das festas e tal. Então, assim, nós temos identidades diferentes. O nosso chamamento é diferente. Então, é natural que nós teremos regras diferentes. E não é disso que eu estou falando. Isso é normal acontecer. Eu estou falando de eu pegar algo e trazer um enrijecimento para isso. Trazer uma mumificação para isso. Falar que não pode ser de outra forma. Queridos, como não pode ser de outra forma? E o Deus de muitas formas de sabedoria fica onde? A questão da gente julgar, né? Ah, eu quero ir para aquela igreja, porque naquela igreja tem muito movimento. Queridos, você tem que saber onde está o seu chamado. Porque uma igreja evangelística, com um chamado evangelístico, com líderes evangelísticos, ela sempre será uma igreja de muito movimento. Ela sempre será uma igreja em ascensão de crescimento. Ela sempre será uma igreja de milagres. Por quê? Porque é o chamamento da igreja. Uma igreja de ensino dificilmente vai ser uma grande igreja. Por quê? Porque é uma outra pegada. Mas o que cabe a nós é saber aonde nós estamos inseridos, para que nós fomos chamados, qual o propósito específico de Deus para as nossas vidas e como me mover dentro disso. E não pegar aquilo que o Senhor está me dando, como eu falei a questão do talite, e falar assim, não, agora a gente só pode orar dessa forma. Então todo mundo vai ter que comprar talite, todo mundo vai ter que saber os horários, quando der um horário eu vou ter que colocar o talite, ajoelhar e orar, porque é assim que Deus falou comigo. Não, queridos, Deus me deu uma direção por um tempo e era para a minha vida. Não era algo aberto, escancarado. Deus não falou que era para chamar a igreja para fazer isso. Era algo comigo. Entende? E daí eu não posso pegar aquilo que o Senhor me deu no pessoal e transformar em regra. Né? E daí a gente fica nisso, queridos. Procurando método. E esse método se transforma em religião. Como? Vamos lá, eu preciso orar pelo marido. Como que eu vou fazer? Hein, como é que você fez para ter vitória? Queridos, o marido da pessoa é um, o seu é outro, tem histórias diferentes, tem muitas situações diferentes, você é diferente, a igreja é diferente. Entende? E daí, aqui tá a chave da questão. A religião sempre vai nos levar a buscar um método, quando, na verdade, a resposta daquilo que nós precisamos está no Senhor. E muitas vezes a gente fica frustrado, decepcionado, porque a gente fez um monte de métodos. Queridos, eu vivi isso com o meu marido, né? Ora sim, faz desse jeito. Daí tudo que eu escutava, eu fazia. Lava a roupa dele, passa a roupa orando. Unge a roupa, unge o travesseiro. Faz o seu quê. Tudo eu fazia e não dava resultado. Não dava o resultado esperado. Onde estava o erro? Em mim. Que estava buscando um método, buscando em homens aquilo que só Deus poderia responder. E daí, ainda tem um outro detalhe. Eu posso estar orando por você e você não receber isso. E você querer usar Deus te conduzir, Deus ir responder na minha oração, e você não querer mudar, você não querer ser transformado. Entende? E daí vem a frustração. Por quê? Porque eu busquei Deus, mas eu busquei dentro de uma estrutura de uma religião, de um enrijecimento, de algo que, olha, se você fizer assim, vai dar certo, queridos. A única coisa que se a gente fizer assim vai dar certo é aquilo que a Bíblia nos orienta. Tudo que a Bíblia nos orienta, se a gente fizer assim, do jeito que está na Bíblia, vai dar certo. Por quê? Porque Deus zela em cumprir a sua palavra. Aquilo que Deus falar com você vai dar certo na sua vida. Mas talvez não vá dar na minha. Mas a religião vai sempre fazer com que a gente busque o método do crescimento, o método da prosperidade, o método da restauração dos filhos, o método do marido, os 5 passos,
os 7 pontos, os 5 picos, os 3 tópicos, os não sei quantos dias de jejum, queridos. Nós precisamos sair disso e viver as verdades do Evangelho. Porque a gente pode estar servindo outros deuses, servindo a religião, servindo o prédio, servindo pessoas. E agora eu não estou dizendo no sentido porque o Senhor manda nós servirmos uns aos outros. Mas eu estou dizendo, achando que estamos servindo a Deus. Sabe? E eu tenho alguns temores na minha vida. E um dos temores que eu tenho e que eu caminho constantemente com esse foco é o texto quando Jesus diz assim, olha, aparta-te de mim. Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. Eu não te conheço. Por que será que o Senhor não conhecia? Estava fazendo, curando, libertando. Estava fazendo no nome do Senhor. Então, eu tenho que olhar, porque eu falo essas coisas, né? Olhar e às vezes as pessoas falam assim, como? Você tá ficando doida, né? Tô dentro da igreja, como você tá dizendo que eu não tô servindo o Senhor? A religião nos engana, queridos. A religião faz com que eu feche a porta para o Senhor. Vamos lá, queridos, olhe, tire um tempinho para ler sobre as 7 igrejas lá em Apocalipse. E pare para pensar que a gente está fazendo uma confusão. Por exemplo, a gente usa para evangelizar. Eis que estou à porta e bato, queridos. Aquilo não é texto evangelístico. Aquilo é uma palavra que o Senhor está dizendo para a igreja. É para a igreja. E o Senhor estava para lá de fora da igreja. O Senhor falando assim, ei, eu estou batendo a porta. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Eu vou ajudar vocês a consertar isso aqui. Mas vocês estão fazendo? Vamos lá, vamos ler o texto? Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar o comecinho aqui, querido, só um pouquinho, tô lendo aqui, tá? Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Vamos lá. Ao anjo da igreja, ângelos, é um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, é um mensageiro de Deus. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que você se enriqueça. Olha só, eles achavam que tinham um nível de riqueza, mas o Senhor está dizendo assim, vocês são pobres, que a riqueza compre de mim, venha a mim. Religiosidade? Aonde eles estavam indo buscar as riquezas? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos. Por quê, queridos? Eles estavam numa situação miserável e não estavam enxergando. A fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, o religioso, ele é talvez pior do que o promíscuo. Por quê? Porque quando eu pratico obras da carne, eu reconheço que eu estou praticando obras da carne. E quando o Senhor me visita ou quando eu sou confrontado, eu me arrependo. O religioso tem as vestes, tem a Bíblia, tem a oração, tem a igreja, ele tem tudo. Então, a religiosidade geralmente endurece o coração do religioso para que ele não seja movido no arrependimento. Deus falou comigo. Deus me mostrou que ele está errado, está fora da Bíblia. Deus falou comigo.
E daí ele não entra em arrependimento. E daí para essa igreja o Senhor fala assim, olha, ser zeloso. Zeloso do quê, queridos? Zeloso em cumprir a palavra. Ser zeloso te arrepende porque você está fora dos meus princípios. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta estava fechada para Jesus, queridos. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, aleluia. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Daí, queridos, a gente olha para esse texto e fala assim, ai, é porque as pessoas da igreja de Laodiceia era morna, tinha uma vida mais ou menos, queridos, não é isso. A cidade de Laodiceia recebia 2 tipos de água. E agora eu não vou lembrar as cidades, tá? Mas de uma cidade ela recebia água fria e da outra cidade ela recebia água morna, águas termais. As águas termais, elas eram usadas para cura. E essas águas frescas de mina fria, ela era usada para refrigério. O que Jesus está dizendo? Você não serve nem para curar e nem para refrigerar o meu povo mais. Você é morno. Você perdeu o seu chamado. Você está na igreja. Você tem obras. Conheço o versículo 15. Eu conheço as tuas obras. Você tem obras. Mas não são obras que você foi chamado para executar. Religiosidade, queridos. A religiosidade fechou a porta da igreja para Jesus. Jesus estava para lá de fora. E será, queridos, que... Agora olha só. Será que essa igreja sabia que Jesus estava para lá de fora? Porque, olha, vamos voltar lá. Testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Olha o que o povo dessa igreja dizia. Eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Daí o Senhor diz assim, você nem sabe que é infeliz. Eles se sentiam felizes. Você nem sabe que é miserável, eles se sentiam ricos. Você nem sabe que é pobre, que é cego, você não tem visão. Você não consegue enxergar, porque a religiosidade tampa os nossos olhos, queridos. Daí o Senhor vem falando, né? Compra roupa, se santifique, compre ouro, compre colírio para que você veja. Compra vestes brancas, porque as suas vestes estão sujas. Queridos, era a igreja. Era a igreja que estava achando que estava servindo a Jesus. Era a igreja da cidade de Laodiceia. Então, em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Não endureça, sabe? Quando você ouvir uma palavra como essa, vá para o Senhor e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Se tiver religiosidade em mim, me mostra. Eu quero esse colírio para que eu veja a nudez que eu me encontro. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero colocar a igreja, o prédio, a religião acima de pessoas ou acima do Senhor. Queridos, vamos lá. Se o Senhor falar com você hoje, para você fechar o prédio, o que você faz? Se o Senhor falar com você hoje, para você mudar toda a estrutura, mudar os dias de culto, se o Senhor falar com você hoje, como falou comigo acerca do culto de domingo, o que você faz? Qual é a sua atitude? Você vai falar assim, Senhor, eu confio. Se o Senhor falar para você hoje, olha, qual é o culto aí de domingo da Santa Ceia, que é o culto mais da gente? Se o Senhor falar com você hoje, fecha a igreja, não faça culto e vai servir outra igreja. Pega a igrejinha lá de um bairro lá, pequenininha, pega todos os irmãos e vão para lá servir os irmãos. O que você faz? Você vai? Ou você vai falar assim, não, o espiritual. Não, Senhor, mas e se vier alguém aqui que era para aceitar o Senhor? Queridos, uma vez uma pessoa falou isso para mim. Eu não posso fechar. Eu não posso fechar aqui nem um dia. Porque se tiver alguém que é para vir ser salvo nesse dia, eu falei, meu querido, deixa eu te falar. Eu acredito que o Deus dessa igreja sabe que nesse dia não vai ter ninguém. Então não é o Senhor que vai mandar. Nós precisamos acordar, queridos, para isso. Se o Senhor mandar você fazer uma coisa louca, como fez com os profetas, como fez com Isaías, como fez com Jeremias,
como fez com Miqueias. Se o Senhor te mandar fazer uma coisa louca. Porque queridos, quando a gente fala assim, o Senhor me deu essa revelação, é muito bom. Nossa, não deu certo isso não, né? Fechei o notebook. Deixa eu abrir de novo. Reflexo. É muito bom. Mas se o Senhor mandar fazer alguma coisa que envergonhe o nosso orgulho? Queridos, vamos analisar. E agora talvez você seja só irmão da igreja. Mas como irmãos, nós podemos estar juntamente com líderes fechando a porta da igreja para Jesus, por causa da religiosidade. Entronizando Beelzebul e deixando Jesus para lá de fora. Então que hoje você entre nesse... Eu sei que tem vários pastores fazendo, tem pastores que inclusive estão com as suas denominações, o pastor está reunindo e passando as pautas, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque muitos estão sendo voz e está propagando isso. Querido, a gente está vendo os vídeos aí, está dando de 300 a 1000 visualizações cada vídeo. E eu sei que, vamos pegar o vídeo que deu menos, eu acho que o vídeo que deu menos deu 200 e pouquinho. Mas tem uma quantidade enorme de pessoas por trás disso, porque os pastores estão levando, estão fazendo. Vamos hoje gerar ser movido em arrependimento verdadeiro. Por muitas vezes nós temos levantado egrégoras, ao invés de levantarmos casa para servirmos ao Senhor, de levantarmos estrutura para cuidarmos de pessoas. Sabe, queridos? Olhar, falar, Deus, qual é a motivação do meu coração? Por que eu quero ter uma igreja grande? É porque eu quero muita alma salva? Ou é porque eu quero dar certo em algo? Ou é porque eu quero mostrar porque falaram que eu não podia? Eu tô criando uma casa, eu estou estabelecendo uma casa para o Senhor chamar de casa, onde as portas estão abertas para o Senhor, e o Senhor pode entrar e fazer o que o Senhor quiser. Ou eu estou criando uma egrégora? O que eu estou levantando? O que eu estou fazendo? Você que não é pastor, por que você quer estar na igreja mais pomposa da cidade? Por que você quer estar em grandes lugares? Se o seu chamado é para isso, amém, você não está fazendo nada errado, você está no lugar certo. Mas se a sua motivação é porque você quer estar num lugar top, com um som top, com a iluminação top, um lugar que tem muito entretenimento. Essa semana, no sábado, nós tivemos aula de libertação aqui, e a apóstola Cris falou algo na aula que eu achei muito profundo. Ela disse assim, que uma igreja que é muito movida em entretenimento, provavelmente é porque não tem palavra para liberar. Então tem que preencher as lacunas com outras coisas. E isso é muito sério, queridos. Eu não estou dizendo que não pode ter entretenimento. Eu estou dizendo que nós precisamos nos mover pelo Espírito, dentro dos princípios da palavra. E sair das imposições, das regras, sabe? Analisar se aquilo que a gente está colocando como regra foi realmente uma direção que o Senhor nos deu, ou se é uma imposição do nosso coração. Se essa regra é permanente ou se ela é por um tempo. A única coisa que não pode ser mudada, queridos, a única coisa que é a palavra. O restante, nós precisamos estar debaixo da obediência do Senhor. Ovelhas, que o Senhor gere no seu coração um nível de arrependimento por ter se movido dentro disso. Pastores ou líderes, que o Senhor gere um nível altíssimo de arrependimento por nós termos nos movido em bases que não eram bases do Senhor. Queridos, há poucos dias atrás eu fui visitar um jovem, e um jovem extremamente ferido com um pastor, porque ele foi confessar algo para o pastor, ele foi pedir ajuda para o pastor, ele foi falar para o pastor, olha, eu tenho esse sentimento, eu tenho esse desejo, eu preciso de ajuda. Ele era líder dentro da liderança desse pastor, e o pastor jogou ele fora.
O pastor apontou, o pastor foi duro com ele, não ajudou, não estendeu a mão. E aquele dia me doeu tanto. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu quero te dizer que o pecado desse pastor é o meu pecado. E eu quero te pedir perdão em nome dele. Porque nós, como pastores, nós não podemos sacrificar as ovelhas do Senhor por causa de regras impostas por homens. Queridos, quantas pessoas estão perdidas porque a religiosidade matou. E vai chegar um dia da prestação de contas. Se o Senhor diz que nós daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca, imagine do povo que nós tiramos da igreja. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que não seja um tempo só de arrependimento, porque a Bíblia diz assim, que aquele que se arrepende e não faz mais, que seja um tempo de mudança, de comportamento, de mentalidade, e seja um tempo do estabelecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que seja gerado em todos nós um nível profundo de arrependimento e que nós venhamos ter muito zelo pela palavra do Pai. A gente volta amanhã, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.